Sejam bem-vindos, Juliana que está conosco. Estamos aí então começando nossa 18ª aula síncrona. Essa será a nossa última aula do terceiro ciclo, portanto a última aula do semestre, né? E semana que vem iremos iniciar aí as provas da terceira VA, né? E então encerraremos aí o semestre, né? Nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas aí encerraremos o semestre. O último conteúdo que nós vamos ver vai tratar de métodos de energia. Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. O que seria um método de energia? É uma abordagem utilizada para determinar deslocamentos, tanto flechas de vigas, de treliças, né, devido a esforços internos. E essa abordagem, ela contempla aí a energia, aliás, o trabalho realizado por uma carga, né, por uma força externa. Nós aplicamos o princípio da conservação da energia, que o trabalho realizado pelas forças externas é igual ao trabalho realizado pelos esforços internos do material. Existe um balanço de energia. A energia utilizada para deformar o material, né, não é consumida em calor, ela é transformada em deslocamento, né? Então é esse tipo de abordagem que se faz aí, e nós vamos aplicar isso para o cálculo de deslocamentos em treliças, okay? que é uma estrutura mais simples e bem apropriada para a aplicação desses métodos, né? Então vamos definir o que é energia de deformação no material, né? E determinar o deslocamento em nós de treliças empregando o método da conservação de energia. Vamos também definir outro princípio baseado também no método da conservação de energia, que é o princípio dos trabalhos virtuais. É um método que pode ser usado com uma abrangência maior e melhor para treliças, né? E também vamos determinar o deslocamento dos nós de treliças empregando esse método chamado princípio dos trabalhos virtuais. Esse princípio dos trabalhos virtuais, ele é um método que dá origem ao método dos elementos finitos usado nos programas de cálculo estrutural. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns programas, né? O Iberic, o TQS, o próprio F-Tool, né? É um programa de elementos finitos. Então, todos esses programas, eles têm como assim, a elaboração desse método dos elementos finitos é baseado no princípio dos trabalhos virtuais, né? Que nós vamos ver aqui. Então, esses seriam nossos objetivos, né? O que seria um trabalho externo? O trabalho de uma força é o produto da força pelo deslocamento causado pela força, né? Agora temos aqui uma equação, uma equação integral, né? Que abrange aí para uma carga aplicada a partir do valor 0, né? Até um valor qualquer, valor F qualquer. Então, qual seria o trabalho realizado por essa força externa, né? Considerando que ela esteja aplicada aqui, por exemplo, numa barra, certo? Então, uma barra aqui recebe aqui uma carga P, né? Essa carga P provoca na barra um deslocamento delta. O trabalho realizado por essa carga, né? Considerando que ela não é aplicada instantaneamente com o valor de P, né? Ela começa do zero. Ela começa do zero e vai aumentando até chegar ao valor de P, né? P seria o valor máximo da carga que está sendo aplicada aí. Então, o trabalho realizado pela carga, né, seria calculado por essa integral aqui de cima, né? O trabalho realizado pela carga externa. Se nós considerarmos que o deslocamento é proporcional ao valor da carga, né? É como se fosse aqui um deslocamento elástico, né? Quanto maior a força, maior seria o deslocamento obtido por essa força, né?
Então existe uma proporcionalidade aqui, né, que está relacionada com o valor da carga máxima, P, né? A carga F aqui seria uma carga que varia de 0 até o valor P, certo? E o deslocamento X varia de 0 até delta, ok? Então, considerando que esse deslocamento é elástico, né? Então existe uma proporcionalidade entre a carga aplicada e o deslocamento X, né? E essa proporcionalidade é de acordo com esse coeficiente aqui, que nós usávamos lá na física, né? Como coeficiente de mola, lembram? Coeficiente de mola seria a carga máxima dividido pelo deslocamento máximo, né? Então, substituindo essa relação aqui naquela integral, né? Nós teríamos integral de 0 a x de f, que é igual a p sobre delta vezes x, né? dx. Se resolvermos essa integral com essa consideração de f igual a p sobre delta vezes x, nós chegamos nesta fórmula que permite nos determinar o trabalho realizado por uma carga variável, né? É variável porque ela começa do zero e vai até um valor máximo P qualquer, né? Então o trabalho realizado por essa carga variável seria 1 meio, né? A metade de P vezes delta. Essa seria então a expressão que nos permite calcular o trabalho realizado por uma carga, né, sobre uma barra, sendo que essa carga aqui provoca um deslocamento, um alongamento da barra, um alongamento delta, né? Então o trabalho total dessa carga, né, externa, por isso o índice E ali de externo, né, seria a metade, 1 meio de P vezes delta. Então, finalizando, o trabalho realizado será a intensidade média da força, né, P sobre 2, vezes o deslocamento total, delta. Continuando então nossa abordagem aqui, vamos aqui determinar a energia de deformação causada pela tensão normal, né? Considerando aqui uma tensão aplicada na direção Z, né? A força seria o valor da tensão vezes a área desse elemento, a área perpendicular à direção da tensão, né? A área seria dx e y, ok? Então a força DFZ aplicada num elemento material qualquer seria a tensão vezes a área, né? A área seria dx e y. Temos também que o alongamento, chamamos aqui de d delta z, o alongamento sofrido pelo elemento aqui na direção z, certo? O alongamento seria a deformação vezes o comprimento inicial do elemento. O comprimento aqui seria na direção z também, seria a dimensão dz, né? Ok, se aplicarmos esses dois conceitos aqui na fórmula da energia que vimos há pouco, né? Então a energia, nesse caso DUI, energia interna, né? Que seria a energia causada por um esforço interno, no caso aqui o esforço normal, né? A tensão normal. A energia causada pelo esforço interno seria a metade da força normal, né? dFz, vezes o deslocamento de delta z. Substituindo o dFz pela própria definição aqui de tensão, né? Tensão vezes área, seria a força dFz, né? Tensão sigma z, tensão normal, vezes a área, vezes ainda o d delta z, que seria a deformação vezes o comprimento inicial do elemento, né? Antes da deformação, dz. Considerando ainda que dx, dy, dz seria o volume do elemento, né? O volume dv, então a energia no elemento causada pelo esforço interno seria a metade de sigma z, epsilon z, dv. Integrando isso nos dois membros da equação, né, nós temos a energia interna total. Integrando porque isso aqui seria a energia de um elemento, né, um elemento do material. Como o material é um contínuo, né, nós temos aí vários elementos agregados, né. Então a integral seria a soma de todas as energias em cada um dos elementos que constituem o material. Integrando essa energia elementar, nós temos a energia total do esforço interno, né?
Seria então a integral no volume da tensão normal vezes a deformação sobre 2 dV, né? Aplicando aqui a lei de Hooke, vamos substituir a deformação epsilon por sigma sobre o módulo da cidade, né? A deformação epsilon seria a tensão normal dividido pelo módulo da cidade. Então chegamos aqui numa fórmula mais simples, né? Simples porque o módulo da cidade é uma constante, teríamos aqui somente a tensão como a variável, né? Então seria a integral no volume, né? A energia total interna, devido aos esforços internos, seria a integral no volume da tensão normal ao quadrado sobre 2 vezes o módulo da cidade, né? A integral no volume, né? Seria a energia total. Então essa aí seria a energia de deformação causada pelo esforço interno, que seria a tensão normal, né? Temos aí a mesma abordagem também para a tensão de cisalhamento. Eu vou passar rapidamente esses próximos esforços, porque como nós vamos aplicar isso para treliças, né? E treliças são estruturas que só têm esforços normais, né? Nas barras. Nas treliças não há cisalhamento, não há momento fletor, não há torção, né? Só há esforço normal. Então a energia causada pela tensão de cisalhamento, que também é outro esforço interno, nós vamos passar aqui rapidamente, né? Só mostrar que também existe aí a energia, né, devido à tensão de cisalhamento, que também é interno, né, interno no material. Então, partindo aqui do mesmo conceito que vimos há pouco para a tensão normal, né, nós agora vamos considerar a tensão de cisalhamento, não mais a tensão normal, certo? Então a força de cisalhamento seria a tensão de cisalhamento vezes a área do elemento aqui que está paralela à direção da tensão, né? Vezes a deformação, né? O deslocamento, que é γ dz. O deslocamento seria essa distância aqui que eu estou sinalizando aqui, ó, né? Que seria a altura vezes o ângulo γ. O ângulo γ é a deformação de cisalhamento, né? Como vocês veem aqui um triângulo retângulo, né? Isso aqui seria um cateto do triângulo retângulo, que seria igual ao cateto adjacente vezes a tangente de γ, né? Mas como esse ângulo é muito pequeno, o valor do ângulo é aproximadamente igual ao valor da tangente do mesmo ângulo, né? O valor de γ é aproximadamente o mesmo valor da tangente de γ. Então se simplifica aqui, né? Considera-se o valor de γ em radianos vezes o dz. Então aqui temos o deslocamento, γ dz. Como o volume é dx dy dz, colocamos aqui no lugar incluímos aqui consideração do volume, fica 1/2 de tensão de cisalhamento vezes a deformação de cisalhamento dV, né? Integrando, nós temos essa equação aqui, integral, né? Considerando a lei de Hooke do cisalhamento, nós teríamos essa equação da energia total em todo o corpo, né? Integral no volume da tensão de cisalhamento ao quadrado sobre 2 vezes o módulo da cidade transversal. Vejam que é bastante semelhante à equação anterior, né? Na equação anterior nós tínhamos sigma, aqui nós temos tau. E no denominador aqui nós temos G, que é o módulo da cidade de cisalhamento, né? Transversal. No anterior tínhamos o E, que é o módulo da cidade longitudinal. Também podemos aqui determinar a energia interna, né? Devido aos esforços internos, para um elemento sujeito a tensões em todas as direções do espaço, né? Tanto tensões normais como de cisalhamento, nos 3 planos do espaço aí, certo? Então nós teríamos a soma das energias, né? Das tensões aplicadas em cada uma das direções do espaço, integradas no volume, né? Usando a lei de Hooke generalizada, podemos aqui simplificar, né? Simplificar as deformações e deixar tudo em função das tensões somente. Então vejo aqui que as tensões normais são os primeiros 2 termos, né? E o último termo aqui seria a energia devido às tensões de cisalhamento.
Para as tensões normais, você tem aqui a energia interna causada pelas tensões normais, σx, σy, σz, descontada da energia causada pelo efeito de Poisson. Vejam aqui que tem o coeficiente de Poisson, né, com sinal negativo, porque você tem, como as três tensões estão aplicadas simultaneamente, e elas são de tração aqui, por exemplo, né? Então, quando você traciona em Y, vai haver aqui um aumento do comprimento do elemento na direção Y, mas ao mesmo tempo, pelo efeito de Poisson, vai haver uma contração do elemento nas direções X e Z, né? Vai ter uma diminuição da área aqui, que representa aqui uma diminuição no comprimento em Z e no comprimento em X, né? Por isso o sinal negativo, certo? Seria aqui o efeito de Poisson, né? Seria aqui uma subtração da energia total, certo? Mais a energia devido às tensões de cisalhamento. Então essa seria a energia total, considerando aí um elemento sujeito a tensões em todas as direções, né? A um estado geral de tensões. Se considerássemos somente as tensões principais, né, as tensões de cisalhamento seriam iguais a zero, seriam nulas. Então aquele termo de energia das tensões de cisalhamento iria desaparecer, como nós estamos vendo aqui, né? Se girarmos esse elemento aqui, sujeito ao estado geral de tensões, em uma determinada configuração, onde somente aparecem tensões principais, né? Essas duas configurações são equivalentes, elas causam o mesmo efeito no material, como vimos, né? Então, para tensões principais, as tensões de cisalhamento são iguais a zero, né? Não existem tensões de cisalhamento nessa configuração. Então vejam que o termo aqui das tensões da energia das tensões de cisalhamento não aparece, né? Aparece somente o termo das tensões normais, em função das tensões principais, né? Ok. Temos também a mesma abordagem para tensões, no caso aqui, causada por carga axial, né? Então aqui, no caso das treliças, nós vamos aplicar esse conceito aqui, né? A energia total interna, devido aos esforços nas barras da treliça, né, seria a integral em todo o volume. No caso aqui, não seria só para treliça, como para vigas, para qualquer tipo de estrutura, né? A integral no volume da estrutura, do material, né, do corpo, no caso, vezes a tensão ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo da cidade, tudo isso integrado no volume, né? Como aqui a tensão é uniaxial, né, vamos considerar somente numa direção, por exemplo, a direção X, né, sigma X. Então a tensão seria a força normal dividido pela área da seção transversal da barra, né? Substituindo aqui na integral, nós teríamos a energia interna total, a integral de n ao quadrado sobre a ao quadrado. Vejam que substituímos isso por sigma ao quadrado, né? Ok? Podemos ainda considerar o dV como sendo dx vezes dA, né? dx vezes dA. A integral de dA é igual a A, então ficaria aqui A no denominador, né? A no denominador simplifica com A ao quadrado, então fica somente A no denominador, né? Sem o quadrado. Então, a energia total, né, seria a integral de 0 até L, que seria o comprimento da barra total, né, de N sobre 2EA dx. Resolvendo essa integral aí, uma integral determinada, né, que varia, onde a variável x vai de 0 até L, chegamos a essa expressão aqui, que é o valor da energia total de esforços internos de carga axial, né, que seria a carga normal ao quadrado vezes L sobre 2 vezes o produto da área pelo módulo da cidade. Nós vamos usar basicamente isso aqui para determinar os deslocamentos em nós de treliças. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar o conceito de conservação de energia, onde a energia é externa, devido a uma carga aplicada nos nós, né?
tem que ser igual à energia interna dos esforços internos, calculados por essa expressão. Ok? Esse conceito também que vimos aqui também pode ser extrapolado aí para momentos letores, né? Podemos aqui substituir a tensão sigma, a sigma aqui na energia interna, na expressão da energia interna, né? Dos esforços internos do material. Substituímos aqui o sigma pela fórmula da flexão, né? Momento vezes y sobre o módulo da cidade, sobre o momento de inércia elevado ao quadrado. Isso aqui seria o sigma, né? Elaborando aqui dentro da integral, né? Nós vemos aqui que o y ao quadrado dA, né? A integral de y ao quadrado dA aqui, ó, que aparece dentro do parênteses, seria o momento de inércia, né? O momento de segunda ordem, né? Que pode ser simplificado aqui com o momento de inércia que está elevado ao quadrado aqui no denominador. Então, para momentos letores, a energia interna pode ser calculada por essa expressão aqui, né? Passando mais rapidamente, que a gente não vai usar isso hoje, né? Não está no escopo do nosso conteúdo hoje. Então, podemos ter a mesma abordagem aí para cisalhamento, né? Não vou me ater muito, só mostrar para vocês que existe aqui uma expressão que determina a energia interna para esforços de cisalhamento, também para esforços de torque, né? Torção, como vocês estão vendo aqui, né? Energia interna de deformação causada por torção. Então agora vamos determinar aí a aplicação disso aí para treliças, né? Então aqui vai o conceito da conservação de energia. Então imagina aqui uma treliça sujeita a um carregamento externo em um dos nós aqui, um nó qualquer aqui, onde está aplicada aqui uma carga P nesse nó, né? Um carregamento externo. Essa treliça vai sofrer aqui um deslocamento delta neste nó, né? Então o trabalho realizado por essa carga externa P, que seria a metade de P vezes delta, né? Esse é um trabalho externo. Por que externo? Porque a carga é externa, né? Esse trabalho, essa energia externa, é igual à energia causada pelos esforços internos, pela soma dos trabalhos realizados pelos esforços internos em cada uma das barras, né? Quando você aplica uma carga num nó da treliça, vão aparecer aqui nessas barras esforços internos de tração e compressão, certo? Que vão causar barras submetidas a cargas de tração, vai acontecer o que com elas? Elas vão aumentar de tamanho, vão sofrer um alongamento, né? Cargas de compressão vão causar um encurtamento das barras. Então, se você somar todos os trabalhos dos esforços internos em todas as barras da treliça, você vai ter aqui a energia total interna desses esforços, né? Essa energia total interna tem que ser igual à energia da carga externa que está sendo aplicada no nó da treliça, que está provocando esses esforços internos, certo? Então essa aqui seria a equação da conservação de energia, que pode ser usada aqui para determinar o deslocamento delta, tá vendo? Então, para determinar aqui o deslocamento delta em um nó da treliça, basta você conhecer a carga aplicada, né? E os esforços aqui são representados pela letra N maiúsculo, né? E os esforços em cada uma das barras da treliça, né? O L seria o comprimento de cada uma das barras, né? A e E respectivamente seria a área da seção transversal das barras e o módulo elasticidade do material que constitui as barras. Então você tem aqui um somatório, né? O somatório da energia de cada uma das barras da treliça. Essa energia é causada pelos esforços internos, né? Provocada pela carga P. Então você tem aqui o balanço de energia, né? A energia externa igual à energia interna. Então vamos aplicar esse conceito aí neste problema aqui, por exemplo, né? Então você tem aí uma treliça bem simples, né? Uma treliça de 3 barras, sujeita a um carregamento de 20 kN aí no nó B, certo? É dado aí a geometria da treliça, né?
A barra vertical aqui tem 1 metro, essa barra inclinada tem 2 metros de comprimento, né? Essa barra horizontal aqui, por trigonometria, eu posso também conhecer o tamanho dela, né? Se seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cosseno seria cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30 seria a distância que eu não conheço aqui, dividido por 2, né? Então, essa distância aqui, que vamos chamar aqui de distância AD, seria igual a 2 vezes o cosseno de 30, certo? Poderíamos calcular isso, né? Então, pede-se aí para determinar o deslocamento do nó B na direção horizontal, né? Determina o deslocamento horizontal do ponto B. Como é que poderíamos determinar esse deslocamento? Aplicando o princípio da conservação de energia, né? Então está aqui o princípio da conservação de energia. A energia da carga externa é igual à energia total interna em todas as barras da treliça, né? A energia que eu digo é o trabalho desenvolvido pelos esforços internos, né? Então, para você determinar para você aplicar esse princípio, você tem que conhecer, você tem que determinar aí, calcular, né, os esforços internos em todas as 3 barras da treliça, né? Então, que tipo de esforço essa carga de 20 kN vai causar aqui em cada uma dessas barras da treliça, né? Pelo método dos nós, né, você vai separar cada um dos nós aqui e vai fazer a triangulação dos esforços, né? Que essa carga vai estar na horizontal, esse esforço de tração aqui, né? Aliás, de compressão, na verdade, vai estar inclinado na mesma direção da barra, né? E você vai ter aqui também um esforço de tração nesta barra vertical, né? Então, temos aqui 3 vetores de forças no nó B, né? Se nós considerarmos que esses 3 vetores aí, o módulo desses 3 vetores, a intensidade desses vetores, constitui um triângulo, né? Um triângulo retângulo, certo? Você tem o ângulo aqui de um dos vértices desse triângulo, então você pode aí calcular, né, os esforços nessas barras, os esforços internos. Então você calcula aí o NBC, que é o esforço de compressão aqui nessa barra inclinada, o NAB, o esforço de tração nesta barra vertical, né? Vai fazer o mesmo também aqui para essa barra horizontal, né? Conhecendo aqui a reação de apoio em C. Como é que se calcula a reação de apoio em C? Por equilíbrio, né? Você tem as reações em A em C e o esforço de 20 kN, certo? Pelo somatório de momentos em relação ao ponto A, você determina aí a reação em C. Então, conhecendo a reação em C, o esforço interno BC, você também, por triangulação dos vetores, você pode tirar aqui também o esforço de compressão, né, na barra inferior aqui da treliça. Então, conhecendo todos os esforços internos, né, NAC vai ser 20 kN de compressão, né, portanto vai entrar com valor negativo aqui na equação da conservação de energia. O esforço interno na barra BC será de tração, não, será de compressão também, vai ser igual a menos 23,94, né? E o esforço interno na barra B seria de tração, 11,547 kN. Então vamos aplicar aqui com o princípio da conservação de energia. Então 1/2 da carga P de 20 kN, né? Colocando aqui em newtons, 20 vezes 10 ao cubo, vezes o delta, que seria o deslocamento do ponto B aqui, do nó B, né? Deslocamento horizontal. Essa é a incógnita do nosso problema, né? Isso vai ser igual ao somatório do trabalho realizado pelos esforços internos em todas as barras da treliça, né? Então, vamos aqui, temos 3 barras, então vamos somar aqui 3 parcelas, né, de energia. A primeira da barra AB, né, que seria o valor da carga do esforço interno NAB, vezes o comprimento da barra L, dividido por 2 vezes a área da seção transversal, vezes o módulo da cidade. Como as barras são iguais, né, esse denominador, que é o produto A aí, aqui vai ser igual para as 3 barras, né. A segunda parcela vai ser o esforço interno na barra BC, vezes o comprimento dela, que é 2 metros, dividido por 2AE também.
e a terceira parcela aqui na barra AC, né, que é menos 20 kN de compressão, né, por isso o sinal negativo ali, vezes o comprimento da barra, né, que nós comentamos há pouco, que seria 2 metros vezes o cosseno de 30 graus, né, que dá 1,732 metros aí, né. Então, somando aí as três parcelas, né, tirando aí o mínimo múltiplo comum, que é igual para as três parcelas, né, teríamos 94.640 dividido por AE. Aí, se eu não me engano, são valores dados no enunciado, né? O A seria a seção transversal, 100 milímetros quadrados, e o E é o módulo da cidade do aço, que é 200 gigapascais, né? Então, substituindo esses valores no denominador, chegamos ao valor de delta do deslocamento no nó B, né? Que não está sendo mostrado aqui, mas é só substituir os valores ali, 200 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, né, ou pascais, vezes 100 milímetros quadrados, que você daí multiplica por 10 a menos 9, né, para encontrar o valor em metro quadrado, e o módulo de elasticidade, que seria 200 vezes 10 a nona pascais. E daí você tem o valor do deslocamento em metros. Então esse seria o princípio da conservação de energia, né? Agora, esse princípio da conservação de energia que a gente viu agora nesse problema, ele só pode ser aplicado quando você, em nós, por exemplo, em nós onde você tem aqui a carga sendo aplicada, né? Por exemplo, se você quisesse determinar aqui o deslocamento horizontal do nó C, por esse método não seria possível, a menos que você tenha uma carga externa aplicada exatamente no nó C, certo? E por esse método só é possível determinar o deslocamento em nós que tenham cargas aplicadas, cargas externas aplicadas neles, né? Como por exemplo o nó B aqui, né? Eu poderia aqui somente determinar o deslocamento horizontal do nó B para essa treliça aqui usando esse método, né? Para outras situações em que você precise determinar o deslocamento em nós que não recebem cargas externas aplicadas exatamente nesses nós, temos aí outros métodos, né? Como por exemplo o princípio dos trabalhos virtuais, né? Que é deduzido a partir também do princípio da conservação de energia. Só que é um método mais elaborado, né? Então, para entender esse princípio dos trabalhos virtuais, vamos começar aqui com a seguinte ilustração. Temos aí uma barra. Digamos que essa barra aí tenha na extremidade dela aplicada uma carga, né, que começa em 0 e vai aumentando até um valor máximo igual a P, né? Então ela vai sofrer aí um deslocamento delta, certo? Então temos aí a energia, aliás, o trabalho realizado por essa carga B, a P seria 1/2, né, ou a metade da carga, vezes o deslocamento delta, né? Agora imaginem que depois dessa carga P seja aplicada uma carga P', que vai causar um deslocamento adicional, delta', certo? Então o trabalho realizado por essa carga P' seria 1/2 de P' vezes delta'. Até aqui tudo bem, né? Agora imaginem que essas cargas sejam aplicadas simultaneamente, né? As duas cargas. Primeiro a carga P, depois a carga P'. Então o deslocamento seria delta' mais delta. Então temos aqui, ó, nesse gráfico, né, a energia total das duas cargas aplicadas, uma em seguida da outra, né? Primeiro a carga P, provocando um deslocamento delta, né? Vai ter uma energia, o trabalho realizado pela carga P seria a área desse triângulo mais claro aqui, esse triângulo em cor mais clara, né? Se nós aplicássemos a carga P' em seguida, né, nós teríamos aí o trabalho da carga P' nesse triângulo achurado, mais escuro, né? Só que o trabalho total seria esse triângulo maior, né? Vejam que a energia, uma coisa interessante é que a energia total causada pela aplicação das duas cargas
simultaneamente, né, ela não é igual à soma das energias, porque a energia, se você tiver essa carga P isoladamente sendo aplicada, né, aplicada isoladamente, a energia dela, o trabalho dela seria esse triângulo mais claro. Se tiver essa carga P' sendo aplicada isoladamente, a energia, o trabalho realizado pela carga P' seria esse triângulo mais escuro aqui, né? A soma desses dois quantidades de energia de trabalho realizado pelas duas cargas não é igual à energia total realizada pelas cargas aplicadas simultaneamente. Estão vendo que existe aqui uma diferença, né? Representada aqui por esse retângulo, certo? Esse retângulo seria a diferença do trabalho realizado pela soma das energias das duas cargas, se elas fossem aplicadas isoladamente, né? Em relação ao trabalho realizado pelas duas cargas aplicadas simultaneamente. Então esse retângulo central aqui teria uma área igual a P vezes delta', né? Veja que delta' é o deslocamento provocado pela carga P'. Essa área que seria o produto de P vezes delta' seria então o trabalho da carga P provocada pelo deslocamento delta', energia externa U', certo? Que seria o produto de P, da carga P, pelo deslocamento delta'. Então vamos usar esse conceito aqui, ó. Vamos extrapolar um pouquinho esse conceito aqui para exatamente entender o desenvolvimento do princípio dos trabalhos virtuais. Esse trabalho causado pela carga virtual unitária deve ser igualado ao trabalho dos esforços virtuais internos causados por essa carga virtual externa. Quando igualamos, então, pelo princípio da conservação de energia, trabalho realizado pela carga virtual externa com o trabalho realizado pelos esforços virtuais internos, nós temos então o desenvolvimento da expressão, que é exatamente o princípio dos trabalhos virtuais. Temos aqui a carga unitária virtual, que convenientemente é 1 para facilitar nossa abordagem, nossa análise, o deslocamento real delta, que é igual ao somatório dos trabalhos de cada uma das cargas virtuais internas que são causadas pela carga virtual externa. Esse produto de carga virtual por deslocamento real também é considerado aqui para os esforços internos. Esforços virtuais internos vezes os deslocamentos reais internos. Uma treliça, certo? Aqui do lado direito nós temos a treliça sofrendo aqui uma carga em um dos nós, né? Essa carga P1 aqui é uma carga real. Essa carga real vai produzir esforços internos nas barras da treliça, certo? Se eu quisesse determinar aqui o deslocamento do nó A, por exemplo, né? Eu poderia determinar esse deslocamento utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, porque usando o princípio da conservação de energia, eu teria que ter a carga P aplicada aqui no nó A, para poder calcular o valor desse deslocamento delta no nó A, certo? No nó representado pela letra A aqui, né? Então, usando o princípio dos trabalhos virtuais, eu vou aplicar nesse nó uma carga unitária virtual, certo? Na mesma direção do deslocamento que eu pretendo determinar, que é o deslocamento delta. Veja que o deslocamento delta é vertical para baixo. Então eu vou aplicar a carga virtual unitária na mesma direção, certo? Essa carga virtual unitária vai produzir esforços internos também nas barras aqui, que eu vou determinar aqui por equilíbrio, né? Pelo método dos nós, eu vou determinar cada um dos esforços nas barras aqui, devido a essa carga unitária. E daí eu vou aplicar o conceito aqui do princípio dos trabalhos virtuais, né? A carga unitária vezes o deslocamento delta, que é a minha incógnita, né? Vai ser igual ao somatório dos esforços internos causados pela carga virtual unitária, né? O N minúsculo aqui são os esforços internos de cada uma das barras, certo?
vezes o NL sobre AE. O que é o NL sobre AE? É o deslocamento real, né, de cada uma das barras aqui, causados pelos esforços internos que equilibram essas forças externas P1 e P2, né? Trocando, falando mesmo em outras palavras, essas cargas externas vão produzir esforços internos nas barras, né? Esses esforços internos podem ser de tração ou de compressão, certo? Que é representado aqui pela letra N, N maiúsculo, né? Esses esforços internos. Vejam que aqui você tem um somatório, você vai somar esse produto dos esforços internos virtuais pelos esforços internos reais causados pelas cargas externas reais, né? Certo? Vezes o comprimento de cada uma das barras, representado pela letra L maiúsculo, dividido pelo produto da área da seção das barras multiplicado pelo módulo da cidade do material, né? Então é isso aqui que nós vamos aplicar aqui. Esse aqui é o princípio dos trabalhos virtuais aplicado aqui num problema de treliça, né? Então vamos ver aqui um exemplo numérico, certo? Antes disso, você pode também usar o princípio dos trabalhos virtuais para deslocamentos de barras causados por diferença de temperatura, né? Mudança de temperatura vai afetar também o comprimento das barras, né? Se você aumentar a temperatura, as barras vão também ter aí um aumento no seu comprimento, né? Vai haver uma dilatação do material, né? Então é possível você também determinar o deslocamento de nós, né, em uma treliça, né, usando o princípio dos trabalhos virtuais, onde o deslocamento dL, devido ao efeito da temperatura, né, é calculado aí por essa fórmula, né, que seria o produto do coeficiente de dilatação térmica, vezes o ΔT, que é a diferença de temperatura, né, e vezes o comprimento da barra. Então, cada barra da treliça vai ter o seu deslocamento, né, o seu encurtamento ou o seu alongamento, determinado pelo delta aqui, né, e você vai multiplicar cada uma desses alongamentos pelos seus correspondentes esforços internos virtuais, né, devido à carga unitária virtual. Também pode-se usar o princípio dos trabalhos virtuais para determinar deslocamento em nós devido a erros de fabricação no comprimento das barras da treliça. Então esses erros de fabricação entrariam diretamente aqui no princípio dos trabalhos virtuais, que seria representado aqui pelo DL, né? O DL, na verdade, seria a diferença no comprimento do elemento em relação ao comprimento pretendido, né, provocada por um erro de fabricação. Então vamos, enfim, aqui para um exemplo numérico, né. Temos aqui uma treliça, né, constituída de 4 barras, certo? Temos a geometria da treliça, ela tem 2 metros de altura, né? Essa barra inferior tem 4 metros de comprimento. Os comprimentos das barras nós podemos aqui tirar por trigonometria, né? Essa barra aqui, por exemplo, tem 2 metros também, né? A barra DC tem 2 metros. Essas barras diagonais teriam o comprimento de 2 vezes a raiz de 2, né? Porque seriam exatamente a diagonal de um quadrado aqui de lado igual a 2, certo? Então 2 raiz de 2 cada uma dessas duas barras aqui, né? AB e AC, desculpe, AC e BC, né? A área da seção transversal das barras é dada, 400 mm², né? E o módulo de elasticidade, 200 gigapascais. É pedido aí para determinar o deslocamento vertical do nó C. Veja que a carga está aplicada aqui no nó B, então não é possível determinar o deslocamento em C usando o princípio da conservação de energia, certo?
temos aqui que aplicar o princípio dos trabalhos virtuais para calcular aqui o deslocamento vertical do nó C. O primeiro passo aí é determinar os esforços internos devido às cargas reais, né? A carga real aqui é 100 kN. E devido a uma carga virtual unitária, que propositalmente vai estar aplicada no nó C e na mesma direção do deslocamento que eu estou querendo determinar, o deslocamento vertical do nó C. Então eu tenho que colocar uma carga unitária na direção vertical aqui, né? Na mesma direção do deslocamento que eu vou calcular, certo? Então eu vou determinar os esforços internos das barras da treliça devido à força virtual unitária aplicada aqui no nó C, né? Então esses esforços internos vai ser igual a 1 kN na barra CD, né? E a menos 1,414 na barra AC. Como é que a gente calcula o valor desses esforços? Por triangulação, né? A gente aplica aqui o método dos nós, certo? Você vai ter a carga unitária no nó C, você vai ter aqui um esforço de tração na barra CD, vai ter um esforço de compressão na barra AC, e essa barra aqui vai ser igual a zero, certo? Então, por triangulação, você vai formar um triângulo retângulo aqui, onde o esforço virtual vai ser um cateto, né? O esforço interno DC vai ser outro cateto, certo? Vai ser tracionado, né? Então você coloca aqui a carga de tração e o esforço na barra AC vai ser de compressão. Então vai ter um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo. Por trigonometria você tira aqui os valores de cada um desses esforços internos, né? O ângulo aqui seria de 45 graus, certo? Que é o ângulo aqui que a diagonal forma aqui com a horizontal, né? Com a horizontal aqui é 45 graus. Porque você tem um quadrado aqui, né? 2 metros de lado. Em todos os lados iguais, né? Então o ângulo aqui, da diagonal aqui, seria de 45 graus. Mesma coisa aqui para a força real de 100 kN. Você vai determinar os esforços internos nas barras, né? Também por triangulação, aí, usando o método dos nós, você vai fazer uma triangulação dos esforços, né? Conhecendo o ângulo aqui, você determina o valor de cada um dos esforços. Isso vai fazer nó a nó, né? Vai isolar cada um dos nós, vai colocar os esforços de acordo com as direções das barras, né? Vai fazer a triangulação, isto é, vai considerar que a intensidade desses vetores, né, seriam proporcionais aos lados de um triângulo, certo? Seriam iguais aos lados de um triângulo, né? Um triângulo retângulo, inclusive. Daí, considerando aqui os ângulos do triângulo, no caso aqui 45 graus, né? Você determina aí o valor da intensidade desses vetores, que seriam os lados desse triângulo, né? Então vejam aí, você determinou aí os esforços internos devido à carga virtual unitária, né? E os esforços internos devido à carga real de 100 kN. Agora aplicamos o princípio dos trabalhos virtuais, fazendo aquela equação, né, que nós vimos há pouco aqui, ó, né? O esforço virtual interno vezes o delta, deslocamento no nó C vertical, né, vai ser igual ao somatório do produto dos esforços internos virtuais pelos deslocamentos internos reais. Esse NL sobre A E são os deslocamentos internos reais. N são os esforços internos reais devido à carga real, né? Vezes L sobre a E nos dá aí o deslocamento de cada uma das barras, né? Então foi montada aqui uma tabela, né, com os valores dos esforços internos virtuais, dos esforços internos reais, do valor de cada uma, do comprimento de cada uma das barras, né? E o produto esforço virtual interno vezes esforço real interno vezes o comprimento de cada correspondente da barra, né?
Então, para a barra B, o produto é 0, para a barra BC também é 0, para a barra AC vai ser menos 1,414, que é N minúsculo, né? Vezes menos 141,4, que é o N maiúsculo, vezes o comprimento da barra, que é 2,828, no caso aqui metros, né? Dá 565,7. Para a barra CD, o produto N virtual interno vezes N, que é o esforço interno real, né? Vezes o comprimento da barra dá 400. Então, somando todos eles, né? Nós temos aí 965,7. Daí, dividido pelo produto de A, área da seção vezes o módulo da cidade, né? Produto de A por E aqui, nós teríamos aí o valor de delta já, né? Por isso que consideramos a carga virtual, o esforço virtual, como sendo unitário, justamente para facilitar a nossa análise, né? Poderia ser qualquer valor aqui, né? Mas o valor mais simples de se considerar seria o valor unitário, né? Daí já resulta aqui no segundo membro do princípio dos trabalhos virtuais o valor de delta, ok? Substituindo daí os valores da área da seção das barras e do módulo da cidade, né, nós temos aí o deslocamento vertical do nó C, que seria 0,01207, né, 0,01207 metros, ou 12,1 milímetros. Ok? Temos aí um outro problema também resolvido. Nesse problema, você tem uma outra configuração de treliça, né, com ângulos internos de 30 graus e uma carga aplicada no nó C. Pede-se para determinar o deslocamento do nó B, deslocamento horizontal no nó B. Então, aí também ainda o deslocamento, considerando também um aumento de 60 graus na temperatura na barra AB. Né, que está sendo dito que o elemento AB da treliça é submetido a um aumento de temperatura de 60 graus. Então, o que acontece com o aumento de temperatura? Ele vai ter aqui uma dilatação, né? Como é que eu calculo essa dilatação? Seria um deslocamento real, né? Seria o coeficiente de dilatação térmica, que foi dado aqui, né? 12 vezes 10 a menos 6, coeficiente de dilatação térmica, vezes o ΔT, que é 60 graus, vezes o comprimento da barra, que é 4 metros, né? Você vai ter um deslocamento real aqui, que você vai multiplicar pelo valor do esforço interno virtual, vezes o esforço interno real causado pela carga de 6 kN. Então, aplicando aí, para aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, temos que determinar os esforços internos nas barras, devido tanto à força virtual unitária, né, aplicada aqui na mesma direção do deslocamento horizontal que está sendo pedido, né, no nó B, como também os esforços internos devido à carga real, né, de 6 kN. Então você vai determinar esses esforços internos novamente usando o método dos nós, né? Você vai isolar nó a nó aqui, vai representar aqui os vetores, que seriam os esforços internos nas barras, né? Algumas barras vão sofrer tração, outras compressão, certo? Então você vai colocar esses vetores na forma de um triângulo, né? Vai triangular aí a intensidade desses vetores, fazer a triangulação, né? Triangulação da intensidade desses vetores, e pelo ângulo aqui que foi dado, 30 graus, né? Que você vai determinar aí o valor de cada um desses, por trigonometria, você vai obter aí o valor desses vetores, né? Que seriam os esforços internos em cada uma dessas barras da treliça. Vai fazer isso para o esforço, para a força virtual interna unitária e para a carga externa real aplicada no nó C. Então temos aí os valores dos esforços internos, né? Para a carga real dá
na barra AC temos um esforço de tração, na barra BC e AB um esforço de compressão de 12 kN. A força virtual unitária vai produzir aqui uma força de compressão na barra B somente, né? Aplicando agora o princípio dos trabalhos virtuais, né? Então, a força virtual unitária vezes o deslocamento horizontal no nó B vai ser igual ao somatório do produto dos esforços internos virtuais pelos deslocamentos internos reais, né? Deslocamentos internos reais é o produto da carga, aliás, do esforço interno vezes L dividido por AE, área vezes modulacidade, né? Vai somar também o efeito da temperatura na barra B, ó. É dito que a barra B vai sofrer aqui um alongamento devido a um aumento de 60 graus na temperatura, né? Esse alongamento seria calculado por esse produto de alfa delta T vezes L, né? Então vai multiplicar aqui os deslocamentos causados pela mudança da temperatura, multiplicar pelo esforço interno N, que é esse esforço de menos 1,155, né? Então, vamos aqui, aplicando aqui o somatório do segundo membro do princípio dos trabalhos virtuais, né? Para a barra AC, o esforço virtual interno é zero, então tudo vai ser anulado, né? Se você tem o N minúsculo igual a zero, toda a parcela se anula, né? A barra BC também é zero, então a segunda parcela também vai ser zero, né? Agora a barra AB é menos 1,155, você vai multiplicar o valor do esforço interno unitário, esforço interno virtual, pelo esforço interno real, que é menos 12 kN, né? Você veja que entra o sinal também é considerado, né? Se é tração ou compressão, né? Vezes o comprimento da barra, que é 4 metros, né? Dividido pela área pela área da seção transversal da barra, que é 250 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, e pelo modulacidade, né? Do aço, no caso. Aqui, devido ao efeito da temperatura agora, né? O somatório do efeito da temperatura nas barras. Essa diferença de 60 graus só é aplicada na barra B, certo? Então, para as barras AC e CB, não há um aumento no comprimento dessas barras, né? Então, você vai considerar aqui somente para a barra B. Então, seria o esforço interno virtual vezes o produto de alfa dt vezes o comprimento da barra L, né? Alfa é 12 vezes 10 a menos 6 vezes graus elevado a menos 1, né? Vezes o delta T, que é 60 graus, vezes o comprimento da barra, que é 4 metros. Então, somando aí as duas parcelas, que são diferentes de zero, resulta em menos 0,00222 metros, ou 2,22 milímetros, certo? O sinal negativo indica que o sentido do deslocamento é contrário ao sentido da carga virtual unitária que foi colocado aqui, ó, né? A carga foi colocada no sentido da direita para a esquerda. Como deu um deslocamento negativo, né? Isso significa que o deslocamento é da esquerda para a direita, certo? 2,22 milímetros para a direita. Eu coloquei para vocês algumas aplicações aí nas atividades, ok? Para vocês calcularem aí o deslocamento de algumas treliças bem simples, tá? Seriam aí exercícios parecidos com esses aqui que eu estou mostrando agora, né?
coloco para vocês aí também como exercícios propostos com a resposta aqui que foi colocada, né? Aqui pede-se para determinar o deslocamento horizontal do nó B, certo? A gente pode resolver esse problema aplicando aí o princípio dos trabalhos virtuais, né? Aqui, nesse outro problema também, um problema de treliça, né? Onde se pede aí para determinar o deslocamento do nó B, deslocamento horizontal. Aqui você poderia aplicar aqui já o princípio da conservação de energia, porque a carga externa real aplicada está aplicada no nó B, aqui na mesma direção do deslocamento que se pretende calcular, né? Deslocamento horizontal do nó B está na mesma direção da aplicação da carga externa. Então dá para usar aqui o princípio o princípio da conservação de energia. Ok, pessoal? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês nessa semana, certo? Com isso aí a gente fecha o que foi proposto no nosso plano de ensino, né? Finalizamos aí o semestre com o último conteúdo tratando de métodos de energia. Ok? Obrigado aí pela atenção. Temos aí alguma dúvida, alguma contribuição aí que vocês queiram fazer? Agora que eu vi que eu não comecei a gravar, falei, não fiz a gravação. Bom, eu fiz a gravação no meu computador, eu vou colocar o vídeo, tá, como um vídeo do YouTube, certo? Esqueci de fazer a gravação aqui. Bem, pessoal, então agradeço aí a atenção de vocês. A gravação desse vídeo vai ser colocada no ambiente virtual de aprendizagem, né? No nosso AVA, ali no rótulo da aula síncrona de hoje, tá? Vou colocar ali o link da gravação da aula de hoje. Infelizmente esqueci de fazer a gravação aqui no aplicativo, tá? Mas está sendo gravado aqui no meu computador e eu vou colocar para vocês lá a gravação completa aqui da aula de hoje, ok? Então agradeço a atenção e desejo a vocês uma boa semana.